Oi, gente. Marconi Física, sangue no olho, faca na caveira. Tema de hoje, vetores. Ferramenta importantíssima para você. Vamos dividir em dois momentos. Hoje a aula 1. Vamos lá, vem comigo. Primeira coisa é fazer o seguinte. Saber quando é que uma grandeza é chamada de grandeza física. Tudo bem? Tudo aquilo que puder ser medido, tem instrumento, é uma grandeza física. Então, você pode medir massa, tem lá a balança, grandeza física. Temperatura, tem lá o termômetro, grandeza física. Tempo, tem lá o cronômetro, grandeza física. Então, se tem um aparelho, a grandeza é física. Tudo bem? Então, aí vem a ideia. A física tem dois mundos, o mundo escalar e o mundo vetorial. Quando é que a gente vai dizer que a grandeza é dita escalar? Quando ela for entendida com apenas duas coisas. Que coisas são essas? Uma é um número, ou também chamado de módulo, e a outra coisinha é chamada de unidade. Exemplo, massa. A massa de Marconi, 72 kg. 72 é o número, quilograma é a unidade. Está caracterizada. Escalar é a grandeza. Tempo, são 10 horas. 10 é o número, hora é a unidade. Você também entendeu a informação. Caracterizou. Escalar. Temperatura, são 30 graus Celsius. 30 é o número, graus Celsius é a unidade, grandeza escalar. Então a grandeza escalar, quando ela é entendida com o número e a unidade. Tudo bem? Diversas grandezas você vai ver, escalar e diversas também, que são as outras chamadas de vetoriais. Vamos entender quando é que é vetorial? Vamos lá. Ela precisa de mais informações. Direção e sentido, além do número e unidade. Melhor coisa, um exemplo para você entender melhor. Está aqui a caixinha. Se eu falar para você que eu apliquei 2 newtons de força na caixa, dá para saber como foi aplicada isso? Não, tem que dar mais informações. Bora melhorar? Vamos. Se eu falar, por exemplo, que foi na direção vertical, melhora? Melhora. Só que quando você fala direção, você passa a ter dois sentidos. Toda direção tem dois sentidos. Por quê? Eu posso ter aplicado uma força para cima ou para onde? Para baixo. Falta mais informação. Que informação é essa, gente? É uma coisa chamada de sentido. Com isso e com isso, e dizendo que eu apliquei 2 newtons, 2 é o número, newton é a unidade, direção e sentido, eu caracterizo essa grandeza. É chamada de vetorial. Quando precisa, além de número e unidade, direção e sentido. Tudo bem? Então, olha como é que você fez. Você fez isso. E essa setinha aqui, segmento orientado, é o famoso menino chamado de vetor. É uma representação das grandezas vetoriais. Tá bem? Outra coisinha, já te antecipando. Ó, as grandezas vetoriais têm uma representação. Você bota a letra, né? Mas bota uma setinha em cima. Já para indicar que a grandeza é vetorial. Então, ó, apliquei uma força. Quanto foi mesmo? 2 newtons. Esse 2 newtons é o módulo, é a unidade dela. Quero te dizer o seguinte, que tem uma representação para isso. Você pode falar que a força, ó, tem uma intensidade, um módulo de 2 newtons. Outra maneira de representar é assim, ó. A força, letra bonitinha, setinha em cima, entre módulos. São duas maneiras diferentes de falar em uma coisa que vai ser muito trabalhada hoje, chamada módulo, intensidade do vetor. Tá claro, gente? Então, mundo escalar, mundo vetorial. Outras grandezas vetoriais, velocidade. Existe um móvel, uma partícula, uma nave a tantos quilômetros por hora. Eu tenho que saber, além do número e unidade, eu preciso da direção e o sentido. Vetorial. Estou aqui quietinho. Se eu me deslocar em linha reta 1 metro, eu posso fazer isso de várias formas diferentes. Preciso de uma direção e sentido para caracterizar. Grandeza vetorial. Física escalar, física vetorial. A gente vai trabalhar isso durante o nosso curso todo. Tudo bem? Vamos lá. Bora partir para cima. Eu vou apagar, que você pode pausar o vídeo e copiar. Vamos lá. A ideia agora, número 4. A gente vai aprender agora uma coisa chamada de
operações com vetores. E essas operações com vetores, número 4, é a primeira operação que é chamada soma de vetores. Vamos lá. Tem duas regrinhas, viu? 4.1, chamada regra do polígono, você vai aprender agora com Marconi, que é a seguinte, já te dizendo logo. Quando é que eu aplico essa regra? 2 ou mais vetores, tudo bem? Todo vetor é caracterizado por módulo, unidade, direção e sentido, representando através daquela setinha. Então vamos lá? Então, por exemplo, tem aqui um vetorzinho A, tem aqui outro vetorzinho que eu estou chamando aqui de B, tem outro vetorzinho aqui chamado de vetor C. Vamos somar? Vamos. Que regra é essa? Polígono. Então, por exemplo, se eu quiser somar A mais B, como é que você vai fazer por essa regra? Pense em deslocamentos sucessivos. Tenho dois caminhos. Com essa regra, você vai pegar a extremidade do primeiro vetor e conectar na origem do segundo. Então, o que é que você vai fazer? Extremidade de A e vai conectar o que? Na origem do outro vetor, que é quem? B. Pense que tem dois deslocamentos. Quem seria o vetor soma? O atalho. Esse vetorzinho vermelhinho seria o vetor que? Resultante. Que regra é essa? Polígono. Mas eu posso usar a regra do polígono para dois ou mais vetores. Então, por exemplo, se eu quisesse encontrar o vetor A mais o vetor B mais o vetor C, pode, Marconi? Pode. 3 deslocamentos. O que você vai fazer? Meu primeiro deslocamento é A, logo em seguida B, por último C. Então, ó, como é que eu vou fazer por essa regra? Extremidade na origem. Vai conectando os deslocamentos. Quem é o primeiro, gente? A. Então você está aqui o vetor A. Em seguida, quem é? B. Você vem bonitinho aqui, ó. Meu nome é P. Em seguida vem quem, gente? C. Quem é que vai ser o vetor soma? Você vai ligar do ponto de partida ao de chegada. É como se fosse o atalho. Esse vetorzinho aqui vai ser o vetor soma. Tudo bem? Que regra é essa, gente? Polígono. Tudo bem? 2 ou mais vetores. Deslocamentos sucessivos. Isso aqui você está fazendo com Marconi uma construção geométrica. Isso se chama apagador. A gente vai ver agora outra regrinha famosa chamada regra do paralelogramo. Vamos lá. Então, 4.2, sangue no olho, faca na caveira, regra do paralelogramo. Já para diferenciar, hein? Só vale para 2 vetores, hein? Então, ó, regra para 2 vetores. Então, vamos lá. Então, tem lá 2 vetorzinhos, alegres e felizes. Meu nome é A e você, eu sou o B. Eu quero encontrar a soma de A mais B. Como é que a gente faz pela regra do paralelogramo? Conecte origem com origem. Então, o que você vai fazer? Pega origem de A e conecta na origem de B. Tudo bem, gente? Tudo bem, ouvindo? Tudo bem, muito bem. Então, qual é a ideia agora? Pela extremidade de A, tu vai traçar uma paralela a B. Regra do paralelogramo. Então, vamos lá. Ó, paralela a B. Pela extremidade de B, tu vai traçar uma paralela a A. Você vai perceber que essas direções elas se interceptaram. Quem vai ser o vetor soma, o vetor resultante? Você liga da origem deles até a interseção. Esse menino é o S. Que regra é essa? Paralelogramo. Só que eu seria um monstro se eu não botasse aqui do ladinho o polígono, para a gente comparar. Então, vamos lá? Como é que seria polígono aqui? Extremidade na origem. Então, o que você vai fazer? Extremidade na origem. O que é que eu faço agora? Ligo. Quero que você perceba que o vetor soma é o mesmo. Regras diferentes, mas é o mesmo vetor soma. Se tu perceber com o seu olhar de menino violento, tu arranca aqui, ó, encaixa aqui em cima, ó. Tá vendo, gente? Tudo bem? Regra do paralelogramo. 2 vetores. Construção geométrica. Só que agora a gente precisa calcular
o tamanho desses vetores, a intensidade desses vetores, tudo bem? Mais precisamente o vetor resultante. Vamos lá? Vamos lá. Apagador. 4.2, vocês vão ver agora uma ferramenta poderosa da matemática, que vai ser colocada aqui como número 5, que é chamada Lei dos Cossenos. Vamos lembrar? Ferramenta matemática, né? Ferramenta matemática. Qual é a ideia? Se você tem um triângulo, ó, sabendo dois lados e o ângulo, você pode achar o terceiro lado, viu? Lado oposto ao ângulo. Lei dos cossenos, vai ver isso lá em trigonometria. Começa a lei, Marconi, assim. Esse lado oposto ao ângulo ao quadrado, soma dos quadrados, menos 2AB, cosseno do ângulo entre os dois segmentos aqui. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Só que agora, olha só, isso aqui está parecidíssimo com o que eu acabei de fazer na instante. Qual foi? Se eu peguei essa regrinha aqui linda, chamada polígono, tu lembra que o vetor soma seria isso? E isso aqui é um triângulozinho. Então eu posso calcular esse S sabendo A, sabendo B do ângulo. Mesma coisinha, o lei dos cossenos na matemática. Então vamos lá. Só que quem seria? O meu lado oposto é o S, que é o vetor resultante ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno do ângulo. Tudo bem. Só que a gente vai fazer uma comparação com a lei, né? A outra regrinha, a regra do paralelogramo, que é polígono. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu fosse resolver pelo paralelogramo, seria isso aqui, ó. Aqui é A, origem com origem, né? Assim, gente. Traça as paralelas bonitinho. Que coisa linda de Jesus, ó. Quem seria meu vetor soma? O mesmo vetor soma de lá. Métodos diferentes, mas é o mesmo vetor soma. Só que o que acontece é que nessa situação de cá, é dita, falado nas questões, em função desse ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Ali é um paralelogramo, não é um triângulo, né? Ó, o lei dos cossenos está aqui. Mas a gente vai poder fazer uma adaptação. Como? Esses dois ângulos se relacionam. Ficaria muito feliz se você enxergasse que esse B eu posso arrancar e encaixa aqui. Tu vai perceber com o seu olhar de menino violento que esse θ é exatamente aqui em cima. Tudo bem? E aí um pouquinho de matemática. Ó, duas retinhas lindas e falando que essas retas são o quê? Paralelas. E eu traço uma coisa chamada de transversal. Lá em geometria plana, você vai ver que há uma relaçãozinha entre esses ângulos que eu estou representando. Ó. Θ, aqui é quem? Alfa. Tu enxerga que esse θ vem para cá, gente. Olha o θ bonitinho aqui. E tu percebe que a soma deles dois dá quanto? 180. E quando a soma é 180, a gente fala que eles são ângulos suplementares. E na trigonometria, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Então eu posso fazer uma adaptação para cá. Eu posso tirar cosseno θ e botar menos cosseno alfa. Então vai ficar como? Vou botar até a cor para ficar diferente. S ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos, com esse menos, mais 2AB cosseno de alfa. Tudo bem? Então volta. Polígono, ó, menoszinho aqui. Paralelogramo, adaptei. Para ficar em função desse ângulo, ficou mais aqui na expressão. Tudo bem? Então a gente vai se ater na hora de resolver os probleminhas, qual é a regra que eu vou usar. Tá ok? Então vamos lá. Só que aqui é um caso de um ângulozinho, lei dos cossenos. Só que a gente tem ferramentas poderosas. Número 6 está chegando, gente. Que é exatamente, sabe o quê? Casos particulares. Vamos lá, a gente vai usar muito em dinâmica, magnetismo, eletricidade, muita coisa bonita aí vem pela frente. E no número 6 de hoje, na nossa aula número 1 de vetores, vocês vão ver com Marconi os chamados casos. Mas não são casos quaisquer, são casos particulares. Tudo bem?
Primeiro caso, vetores que apresentam o mesmo sentido. Tudo bem? B, vetores que apresentam sentidos o quê? Opostos. A gente nem vai lembrar. E na letra C, vetores que atuam, né, sobre um corpo, forças, por exemplo, de forma que eles são perpendiculares. Vamos lá? Então vamos lá. Usarei, gente, polígono aqui, viu? Quem sabe quem pode usar qualquer uma das regras. Então vamos lá. Se eu tiver um vetor para cá, ó, isso aqui é, você faz uma análise chamada olhar. Aqui é A. Qual é o seu nome? Meu nome é B. Se estão no mesmo sentido, eu vou ligar da origem até a extremidade, né? Do ponto de partida de chegada. Isso vai ser o vetor soma. E você percebe visualmente quem é o tamanho de S, que a gente representa assim, ó, gente, sem a setinha. Então, o módulo dele, o tamanho dele, hein? Vai ser quem? Quem é esse tamanho todo? A soma dos tamanhos. Então, vetores que apresentam mesmo sentido, você soma os módulos. Tudo bem? Bom, e se as crianças estiverem em sentidos opostos, o que é que a gente vai fazer se está em sentido oposto? Me ajude. Ponto de partida, ponto de chegada. Quem é você? Meu nome é S. Quem é esse tamanho, gente? Se isso é A e aqui é B, quem é esse tamanhozinho? A diferença. A menos B. Então, vetores em sentidos opostos, você subtrai e mantém o sentido do maior vetor. Tudo bem? Tipo um cabo de guerra. Você não vai errar isso não. E nas questões a gente vai partir para cima para você entender isso bem. Tudo bem? Então, vamos lá. E se formar um ângulo de 90 graus, eu tenho aqui um vetor A, meu vetor aqui é B, só para todo mundo enxergar aí, o ângulo é de quanto? 90 graus. Polígono, gente, isso aqui seria quem? O meu S. E como é um triângulo retângulo, tu pode aplicar o teorema de Pitágoras. Vai ficar como? S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem, né, Cone? Massa. Então a gente tem mesmo sentido, sentidos opostos, perpendiculares. Comentáriozinho para você. Existe uma coisa chamada de desigualdade triangular. Esse caso aqui é chamado caso em que o vetor soma apresenta o valor máximo. Então aqui, ó, gente, quando é que eu consigo o maior valor para a soma? É quando eles estão no mesmo sentido. Então o máximo é isso aqui. Aqui, gente, é quando a operação entre esses dois vetores apresenta o valor mínimo. Quero que você entenda que somar vetores não é somar escalar. Depende de como os vetores estão. Se eu tenho um vetor que tem intensidade 4 newtons e outro tem intensidade 3, o resultado deles varia entre quem? Se é 4 e 3, quem é o valor máximo? Seria 7. Quem seria o valor mínimo? 1. Tá claro? Então a soma deles vai depender do ângulo entre eles. Tá claro? Mas o máximo seria 7 e o mínimo 1. Tudo bem? Gente, aqui estão casos particulares, essa aula 1 de vetores. Vai ter aula 2, que a gente vai ver outras ferramentas poderosas. E antes da aula 2, vai ter um momentozinho de trabalharmos as questões sobre essa primeira parte. Os jogos continuam, tempo não para, sangue no olho, faca na caveira, Thundercats, oh! Miau!